Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a nossa aula 87 do nosso curso de Matemática Básica. E, pessoal, é o seguinte, na aula de hoje não vai ter um assunto propriamente tão novo, vai ser apenas uma continuação, um arremate em relação à aula de ontem, o esclarecimento de alguns pontos importantes que eu acredito que não ficaram tão claros aí na aula de ontem, ok? E também nós vamos arrematar com mais dois exercícios hoje, pois na aula de ontem, um dos exercícios que eu havia planejado, ele acabou sendo perdido por causa da gravação, acabei perdendo o vídeo, né? Então eu fiquei só com o áudio, sem o vídeo, daquele exercício que eu perdi. Quem acompanhou o vídeo de ontem deve ter percebido isso aí. Mas enfim, hoje nós vamos fazer mais dois exercícios e com isso nós vamos reforçar esse ponto aqui. Primeiro, pessoal, queria falar para vocês, quem não for inscrito no canal, se inscreva, curtam o vídeo, os que não estão curtindo aí, porque isso é que vai nos ajudando, vai nos incentivando a continuar com esse projeto e poder ajudar cada vez mais gente, tá bom, pessoal? Então, os pontos que eu gostaria de enfatizar aí da aula de ontem são os seguintes, pessoal. Primeiro, eu gostaria de falar com vocês sobre as origens da matemática financeira. As origens da matemática financeira, pessoal, nos primórdios, se nós formos analisar aí a origem do dinheiro mesmo, né, da moeda, né, do dinheiro, ele tem a ver aí, pessoal, com os primórdios, né? No início, como é que o homem fazia suas trocas, né? Era necessário que cada pessoa produzisse exatamente o que o seu vizinho precisava, digamos assim. Por quê? Por exemplo, digamos que você precisava de arroz, mas você produzia trigo, por exemplo, né? E o produtor de arroz precisava de trigo. Então o que acontecia? Você oferecia o seu trigo em troca do arroz dele. Então ele precisava do trigo, então ele ficava com o seu trigo e você ficava com o arroz dele. Mas isso era complicado porque dependia da necessidade, né? Caso o seu vizinho produzisse o arroz, mas ele não precisasse de trigo, você ia ficar em maus lençóis, você ia precisar achar alguém que morasse perto de você que fabricasse arroz também e que precisasse do trigo. Ou então, terceirizar, enfim, fazer uma operação entre 3 partes ou 4 partes, enfim. Mas, de qualquer modo, isso acabava complicando muito. Por isso o surgimento da moeda. A moeda é como se fosse essa mercadoria comum, né? Então, o produtor de arroz, ele vai tentar encontrar no mercado quem compre o arroz dele. E em troca deste arroz, ele vai conseguir o dinheiro. O produtor de trigo, a mesma coisa. Então, com esse dinheiro, o produtor de arroz e o produtor de trigo vão poder comprar o que eles quiserem, né? Então, a ideia da moeda é trocar todos os produtos por um único produto, que é o chamado dinheiro, né? E esse dinheiro vai ser a moeda de troca, aí no caso. Só a título de curiosidade, antigamente, a moeda comum, uma das primeiras moedas que surgiram, foi o boi, né? Se você olhar em latim, boi em latim é pecus. Pecus é boi em latim, né? Por isso deu origem ao nosso termo pecuária, né? Nós temos a pecuária, tem a ver com pecus, que é boi em latim. Então o boi era uma moeda de troca. Então o que acontecia? O produtor de trigo, por exemplo, ele precisava do arroz. Mas o que produzia arroz não precisava do trigo. Então o produtor de trigo ele tinha um boi, né? Ou, enfim, um boi, e esse boi tinha um valor de mercado e ele oferecia esse boi em troca do arroz, do trigo, enfim. Então o boi era essa moeda de troca, era o bem comum ali. Como o ouro, né? O ouro também desempenhou muito esse papel. Hoje é o dinheiro, né? A moeda, né? O dinheiro. Mas enfim, nós temos termos aí, peculato, né? O termo peculato, por exemplo, o termo dívida pecuniária, todos esses termos, pecúlio, né, são termos financeiros que têm essa origem na palavra boi em latim, que é pecus, que remonta a essa moeda primitiva aí, né? Mas enfim, a moeda, ela realmente foi a que unificou e que, né, até hoje nós usamos o dinheiro, né? E o dinheiro em papel ou em moeda, que hoje até está passando por um estágio a mais ainda, está se passando quase que, na maioria das vezes, no dinheiro eletrônico, chamada moeda eletrônica, né? Hoje poucas pessoas aí utilizam o dinheiro papel mesmo ainda, né?
muita gente já se vale dos cartões, né? Então, quer dizer, ele tem lá no banco um número, né? Um número, e aquele número é a quantidade de dinheiro que ele tem. Então, com esse dinheiro, ele vai, com o cartão dele, ele vai comprando os bens, né? Sem ter que pagar em dinheiro, né? Apesar que nós temos nossos políticos aí que estão ainda utilizam muito, né? O dinheiro nas suas cuecas, não é isso? Nas suas maletas. Usam muito ainda o papel moeda. Então, aparentemente, ele ainda tem uma vida longa, o dinheiro em papel, não é isso, pessoal? E um segundo aspecto é que a matemática financeira, ela surge quando você fala na compra do dinheiro. Isso mesmo, pessoal, na compra do dinheiro, né? Mas o que seria comprar o dinheiro? Veja só, digamos que eu tenho R$1.000, né? E uma pessoa quer emprestar de mim R$1.000. Digamos que eu possa emprestar, né? Eu, como pessoa física, não posso, senão eu estou sendo um agiota, né? E sem amparo legal também, né? Mas enfim, eu vou emprestar R$1.000, por exemplo, né? Agora, como eu vou emprestar, essa pessoa não vai me pagar já. Eu vou dar um prazo, eventualmente pode ser que ela pague alguns juros, né? Mas no cômputo geral, ela não vai me pagar R$1.000, ela vai me pagar 1.000 e digamos que após 2 meses ela vai me pagar, mas ela não vai mais pagar R$1.000, ela vai pagar 1.200. Ora, esses R$200 foi o quê? O juro. O que é o juro? É a remuneração do capital, né? Aquele dinheiro que eu vendi para ela vai me pagar por aquele dinheiro, mas veja, ela vai pagar R$1.200 por R$1.000? Sim, porque aí entra uma questão importante que é o tempo, né? Então, a questão da matemática financeira estuda o dinheiro no tempo. Uma coisa é você ter R$1.000 hoje, outra coisa é você ter R$1.000 daqui a 2 meses, por exemplo. Aquela pessoa, por exemplo, que me emprestou os R$1.000, ela eventualmente daqui a 2 meses, ela teria os R$1.000. Tanto é que ela teve, que ela me pagou de volta. Mas ela precisava daqueles R$1.000 naquele momento. Por isso, eu cobrei mais caro dela esses R$1.000. Porque eu disponibilizei um produto que ela precisava, que era o dinheiro, mas no momento que ela precisava, né? Então, a matemática financeira, ela entra nesse aspecto aí, né? Na questão do tempo também é muito importante, é o dinheiro no tempo, né? A remuneração do dinheiro ao longo do tempo. Isso é a essência da matemática financeira. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar para vocês, pessoal, que a maioria dos cursos de matemática financeira, aqui nós vamos mais dar uma pincelada na matemática financeira, o que nós costumamos ver aí no ensino médio e em concursos também. Mas boa parte dos cursos aí utilizam a calculadora financeira. Geralmente se utiliza a calculadora da marca HP, né, que é a Hewlett-Packard. Geralmente se utiliza a HP12, né, HP12 ou HP12C. São calculadoras muito famosas aí, tradicionalíssimas aí na matemática financeira. Então, nós não vamos aqui explicar como se utiliza uma calculadora financeira. Esse tipo de trabalho eu vou deixar para vocês, caso vocês se interessem, mas eu tenho certeza de que os conceitos que nós estamos vendo são muito mais importantes. Eu mesmo, particularmente, não sou um exímio operador aí de calculadoras financeiras. Mexo bem numa calculadora normal, mas uma calculadora financeira não tenho todo esse conhecimento. Tem toda uma forma de se mexer, né? Mas tenho certeza de que se eu pegar os manuais e entender como é que se aplicam os conceitos ali, né, que nós estudaremos aqui na calculadora, então eu vou mexer tranquilamente. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o mais importante são os conceitos. Aplicar esses conceitos na calculadora é um mero detalhe, uma mera questão de informação, de aprendizado, né, de ler o manual mesmo. Não tem mistério. Por isso nós não vamos dar esse tipo de enfoque aqui. Por fim, na aula de ontem nós falamos sobre os conceitos de lucro, prejuízo, preço de venda, preço de custo, desconto, né? Falamos sobre diversos conceitos. Hoje eu queria focar especificamente com vocês aqui os conceitos de lucro e prejuízo. Num determinado momento da aula de ontem, eu falei que prejuízo ou desconto é exatamente o oposto do lucro. Eu talvez, no momento que eu falei,
Para mim isso estava claro, mas talvez eu não tenha deixado isso tão claro para vocês. Para isso, vamos considerar um exemplo. Vamos imaginar que eu comprei uma mercadoria por R$500 e pretendo vendê-la por R$800. Então eu vou ter um lucro de R$300. Agora, vamos imaginar essa mesma situação em que eu compro a mercadoria por 800 e eu vendo por 500. Por que eu vendo por 500? Porque eu comprei por 800, claro que isso seria irracional, né? Mas não é tão irracional assim. Muitas vezes isso ocorre, até nas próprias redes de comércio, principalmente nas grandes varejistas, isso ocorre muito. Comprei por 800 e vou vender por 500. Por quê? Porque quando eu comprei por 800 aquela mercadoria, era uma mercadoria nova. Era uma mercadoria que estava recém-lançada no mercado, era novidade. Só que o tempo foi passando, aquela mercadoria eu não consegui vender e ela foi se tornando obsoleta. Apesar dela continuar sendo nova no meu estoque, ela foi sendo obsoleta. Por exemplo, já surgiu a versão 2, né? Digamos que essa mercadoria era um computador, por exemplo, e atualmente já foi lançada a versão 2 desse computador. Portanto, aquele computador que eu tenho, analógico, que é novo, ele se tornou obsoleto. Então eu sou obrigado a vendê-lo mais barato para limpar o meu estoque, para poder fazer girar o produto. Então, muitas vezes, um comércio ele acaba tendo que vender uma coisa com prejuízo para dar o giro ali, né, do seu estoque. Enfim, então vamos dar esse exemplo. Comprou por 800 e vendeu por 500. Então houve um prejuízo de 300. Agora, onde é que entra prejuízo como o oposto do lucro? Veja, na primeira situação, eu comprei por 500 e vendi por 800. Tive um lucro de 300. Ter lucro de 300 é a mesma coisa que ter um prejuízo de menos 300. Né? O prejuízo negativo. É como se nós pensássemos aí no prejuízo negativo. E quando nós falamos num prejuízo de 300, na segunda situação, é como se fosse um lucro de menos 300. Quer dizer, um lucro negativo equivale a um prejuízo. E um prejuízo negativo equivale a lucro. Né? Então, por isso que nós dizemos que prejuízo é o oposto de lucro. Que em vez de falar de lucro negativo, que ficaria um pouco estranho, nós falamos em prejuízo. E em vez de falar em prejuízo negativo, ficaria estranho também, nós falamos em lucro. Né? Então, por isso, como nós queremos trabalhar geralmente com as quantias positivas, nós falamos apenas em lucro e prejuízo, mas faz também sentido falar num prejuízo e num lucro negativos, ok? Um outro ponto é que nós falamos em custo e falamos em venda. Se nós pensarmos venda como custo mais lucro, né? Se nós pensarmos em cada produto que nós vendemos, venda igual a custo mais lucro, tudo bem. Mas se nós pensarmos no decorrer de um mês, a venda referente a todo um conjunto de produtos que nós tínhamos, muitas vezes se utiliza o termo receita. Né? Então venda, em alguns contextos, equivale a receita. Né? Receita e custo equivale a despesa. Então quer dizer, receita vai ser o quê? A despesa mais o lucro. Equivalentemente, nós podemos dizer que o lucro é o quê? A receita, o que entrou, né? O faturamento, menos a despesa. Tá? Então, receita menos despesa é lucro. Então, esses termos também são muito usados na matemática financeira. Pessoal, um outro aspecto que eu gostaria de comentar com vocês, vamos imaginar aqui duas operações. Uma operação possui lucro, essa operação é com lucro, e essa operação é com prejuízo. Repetindo o que eu acabei de falar para vocês, essa operação que eu falei que é com lucro poderia ser entendida como uma operação com prejuízo negativo. O lucro é menos prejuízo. E essa operação com prejuízo positivo poderia ser encarada como lucro negativo, tá ok? Mas vamos imaginar essa operação com lucro e essa operação com prejuízo. Quando a operação é com lucro, nós vimos na aula de ontem que nós podemos calcular a porcentagem de lucro sobre o custo e lucro sobre a venda. Veja, eu vendi por R$100 e nesses R$100 eu paguei R$80 o produto, paguei R$80 o produto, coloquei R$20 de lucro e, portanto, eu vendi por 100. Então, quando eu calculo o lucro sobre o custo, dá 25%. Ou seja, quando eu faço 20 sobre 80 aqui, simplificando, 1/4,
25%. Essas contas depois vocês podem confirmar, tá? Então o lucro sobre o custo é 25%. O que significa esse lucro sobre o custo? 25% deste custo é lucro. Ou seja, quando eu calculo o lucro sobre o custo, eu estou calculando quanto é que eu tenho que jogar em cima desse valor em porcentagem, quanto é que eu tenho que aplicar de margem de lucro para que eu obtenha o valor de venda R$100, ou seja, 25%. Né? Então, esta taxa aqui, de 25%, é interessante para o comerciante saber calcular os preços dos seus produtos. Ele vai comprar por um determinado valor, ele vai ter que aplicar uma taxa de 25% em cima para obter os preços de venda dele. E o lucro sobre a venda é interessante, como eu expliquei para vocês ontem, para você saber quanto da sua venda é lucro. Então, se ele vende um produto por R$100, ele sabe que 20% é lucro. Ou seja, com isso, essas duas situações aqui amarradas, ele sabe o seguinte, que se ele vender, por exemplo, R$20.000 em um mês, sendo que 20% vai ser lucro, ele vai ter que ter 4.000 de lucro. Ele vai ter 4.000 de lucro. Daqueles 20.000, 4.000 é lucro. Os outros 16.000 são custo. Sobre os 16.000, ele vai ter que jogar 25% em cima para chegar nos 20.000. Ok? Então, essas duas se complementam. Quando nós falamos em prejuízo, essa situação ela meio que se inverte. Né? Então, nós temos o prejuízo sobre a venda é 25%. O que significa? O prejuízo sobre a venda é 25%. Significa o seguinte, que 25% deste valor de venda aqui é prejuízo. Ou seja, isso significa, na verdade, que ele teria que vender ele teria que aplicar um valor 25% maior sobre este valor de venda para que não tivesse tido prejuízo. Então, esse 25% equivale ao quê? A nós calcularmos o preço de venda que teria que ser para não haver prejuízo, ou seja, para eu chegar no custo. E o prejuízo sobre o custo, ele é mais intuitivo. Por quê? Significa o seguinte, o custo foi 50. Quanto deste custo é prejuízo? 20%. Então 20% desses 50 é prejuízo. Então meio que a interpretação se inverte em relação a lucro sobre a venda e lucro sobre o custo. Aqui nós pensamos no todo, né? Lucro sobre a venda. E o todo aqui é quando nós calculamos prejuízo sobre o custo. E aqui quando nós pensamos quanto que nós temos que aumentar e tal, para chegar naquele valor, fica lucro sobre o custo. E aqui prejuízo sobre a venda. Então, façam algumas contas aí, percebam essa diferença que existe, né? Esta analogia que existe entre os dois, que na verdade acaba sendo uma oposição aqui, né? Entre lucro e prejuízo. Bom, pessoal, vamos fazer os exercícios aqui então. Um exercício um pouquinho mais abstrato aqui para vocês, né? Determinar de quanto por cento sobre o custo é o lucro de 30% sobre a venda. A situação que nós temos aqui é a seguinte, ele perguntou o lucro sobre o custo e ele deu que o lucro sobre a venda é 30%. Bom, 30% nós vimos aí que na forma unitária é 0,3. Portanto, o lucro é o quê? 0,3V. Além disso, nós temos que V é C mais L, ou seja, preço de venda é o custo mais o lucro. Portanto, nós temos aqui que V é igual a C mais 0,3V. Então eu substituí o L por 0,3V aqui. Ok? Agora eu vou passar tudo que tem V para a esquerda. Então nós vamos ficar com V menos 0,3V igual a C. Ora, daqui nós temos que C igual a 0,7V. Aparentemente nós temos um problema que fica meio que parecendo sem solução, né? Porque nós acabamos não obtendo os valores aí. Mas veja o que ele perguntou. Ele não perguntou o valor do custo e não perguntou o valor do lucro. Ele perguntou qual é o valor do lucro sobre o custo. Ora, então fica simples, porque aí nós fazemos lucro sobre o custo e tanto o lucro quanto o custo nós expressamos como um produto de um número, né, um decimal aqui, vezes V. Então o lucro nós vimos que é igual a 0,3V e o custo 0,7V.
Olha o que acontece com o V, ele é cancelado. O V é cancelado, então nós ficamos com 0,3 sobre 0,7. E 0,3 sobre 0,7 podemos multiplicar por 10, numerador e denominador, então isso aqui vai dar 3 sétimos. Mas como o lucro sobre a venda foi dado em porcentagem, é interessante que nós expressemos 3 sétimos em porcentagem. E isso resulta aproximadamente 0,43, que vai dar o quê? 43%. Ou seja, o lucro sobre o custo é 43%. O que ajudou isso aqui nesse cálculo, pessoal? Parece que é um cálculo que não tem tanto interesse para o dia a dia, mas tem. Por quê? O comerciante lá, o empresário, ele quer o seguinte, ele quer que de tudo que ele faturar, de tudo que ele vender, ele quer que 30% seja lucro. Ele quer que seja lucro mesmo. Ou seja, se ele vender 10 mil, 3 mil tem que ser lucro. Se ele vender 20 mil, 6 mil tem que ser lucro. Se ele vender 100 mil, 30 mil tem que ser lucro. Isso ele impõe como condição. Por que ele impõe essa condição? Para a viabilidade do negócio, digamos assim. Né? Ele tem que pagar os seus funcionários, ele tem todas as suas despesas e ele tem o seu ganha-pão também. É a meta que ele tem, né? Então ele quer que de tudo que ele venda, 30% seja lucro. Agora, isso não é uma regra prática para ele calcular os preços dos seus produtos. Como é que ele vai calcular os preços? Ora, quando a gente calculou que o lucro sobre o custo tem que ser 43%, na verdade, a gente acabou de calcular que sobre o custo dos produtos, ele tem que colocar uma margem de 43%. Né? Então, sobre os produtos, ele tem que pôr uma margem de 43%. Por exemplo, se ele comprar por R$100, ele tem que vender por 143. Com esta margem de 43%, ele vai garantir que 30% da sua venda seja lucro. Ok? Então, fica um exemplo bem prático mesmo, apesar dele parecer teórico. O segundo problema da aula de hoje é o seguinte. Uma certa mercadoria que custa R$840 é vendida com um prejuízo de 20% sobre o preço de venda. Qual o preço de venda dessa mercadoria? Bom, pessoal, nós esquematizamos aqui o problema. O custo da mercadoria é 840, o prejuízo sobre a venda é de 20% ou 0,2 na forma unitária, e ele perguntou o preço de venda dessa mercadoria. Ora, daqui nós tiramos que o prejuízo é igual a 0,2 vezes V. Portanto, como nós sabemos que venda é custo menos prejuízo, nós podemos substituir esses valores. Portanto, a venda é igual a 840 menos o prejuízo, que é 0,2 V. Trazemos para cá. Então, nós temos que V mais 0,2V é igual a 840. Portanto, 1,2V 840. E, portanto, V vai ser o quê? 840 sobre 1,2. 840 dividido por 1,2. 700, tá? Então o preço de venda é 700. De fato, né? Como o custo é 840, o prejuízo sobre a venda foi de 20%. De fato, 20% de 700 é 140, que é justamente o prejuízo que houve aqui. Ok? Embora fique um pouquinho grande a aula de hoje, eu quero fazer mais um terceiro exercício, pois esse exercício é muito interessante mesmo. E acaba confundindo muito, e é importante nós não termos essa confusão. Alegando prejuízos com a inflação, um comerciante aumentou seus preços em 50%. Logo em seguida, notando grande queda nas vendas, anunciou um desconto geral de 50%. Qual foi a variação sofrida pelos preços em termos dos valores originais? Justifique sua resposta. Esse exercício não é propriamente sobre esse conteúdo que nós vimos aqui, que estamos vendo aqui, venda, custo e lucro, mas ele é mais na linha daquele último exercício que nós fizemos na aula de ontem,
que eu falei que tem a ver com juros compostos, que nós vamos ver ainda mais para frente. Essas taxas, pessoal, de 50%, elas podem assustar um pouco, né? Parecerem um pouco fora da realidade, mas esse exercício é um exercício que caiu na Unicamp há muito tempo. Precisamente na época em que a inflação no Brasil era muito alta. Fim da década de 80, chegando nos anos 90, a inflação no Brasil era altíssima. Então, por isso é que se justifica esses dados aí de 50%. Eu não alterei os dados originais do problema. Mas a questão é mais o objetivo didático dela aqui. Então vamos imaginar o seguinte, pessoal. O preço de um produto, vamos imaginar que o produto custava X, ok? Esse X é o valor inicial do produto. Ele sofreu um aumento de 50%, né? Por causa da inflação, o comerciante aplicou aí um aumento de 50%. Nós sabemos que 50% é 0,5. Portanto, para nós calcularmos o valor após o aumento, nós temos que multiplicar por 1 mais 0,5. Portanto, o produto vai chegar ao valor de 1,5x. Depois, como não houve venda, por causa de queda nas vendas, o comerciante diminuiu 50% novamente. Mas diminuiu 50% sobre esse novo valor. Aparentemente, né, o senso comum acaba achando que vai voltar no valor original, ou seja, aumentou 50%, depois diminuiu 50%, voltou ao valor original. Só que essa redução de 50% ela é sobre o novo valor. Ora, diminuir 50%, como 50% novamente é 0,5, equivale a multiplicar por 1 menos 0,5, ou seja, 0,5. Portanto, vai ficar aqui 0,5 vezes 1,5x. E isto resulta aí o quê? 0,75x. Agora, quando nós olhamos do valor inicial para o valor final, o que aconteceu? De x para 0,75x, houve na verdade o quê? Um desconto aqui de 25%. Então, quando nós analisamos do valor inicial para o valor final, houve um desconto, na verdade, de 25%. Então, quer dizer, quando ele fez isso, ele acabou não voltando ao valor original. Ele acabou ficando até mais barato aí o produto, né, do que o valor original. Ficou 25% mais barato. Ok, pessoal? Então, isso é um cuidado que vocês têm que tomar. Quando vocês aumentam uma porcentagem, né, de um valor, depois diminuem aquela mesma porcentagem sobre aquele novo valor, não volta ao valor original, tá? E mesma coisa, quando você diminui uma porcentagem, depois você aumenta, também não volta ao valor original, ok? Então isso é um detalhe importante. Aqui eu fiz com x, mas se vocês quiserem fazer como objetivo do problema, era obter essa variação aqui de 25%, se vocês quisessem assumir aqui x igual a 100, por exemplo, 100 reais, e fazer os cálculos com 100 reais, vocês teriam obtido também normalmente. Aí daria 100 reais aqui, 75 reais aqui. E aí a variação seria de 25%. Porque o objetivo do problema é calcular essa variação aqui. A aula ficou um pouquinho extensa novamente, mas eu acredito que foi importante para nós vermos bem isso aqui. Na próxima aula nós vamos aí sim começar com a parte de juros, começando com juros simples, depois juros compostos. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês estejam gostando, estejam aprendendo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!